comentar desse jogão? E aí? Assim, foi um amasso do Botafogo no primeiro tempo. Foi um amasso do Botafogo foi um amasso do Botafogo no primeiro tempo. Mas o Botafogo foi incompetente no sentido de fazer os gols em cima de tudo aquilo que ele criou. O Zubeldia, já no segundo tempo, mudou um pouco a postura do time. O time sofreu menos e o São Paulo foi com o regulamento debaixo do braço, Silvestre. E isso está errado? Não está errado. Não está errado. Foi uma proposta do Zubeldia que deu certo. Ele eliminou, teoricamente, o jogo no gramado sintético, eliminou o aspecto torcida a favor do Botafogo e ele traz toda a decisão para casa. Agora, no jogo da volta, a história é diferente. O São Paulo tem toda uma energia quando o assunto é Libertadores no Morumbi. O São Paulo tem um time bom. O Lucas não vem jogando o que pode. O Lucas vai ter que jogar na próxima quarta-feira. E a minha preocupação em relação ao São Paulo é... porque o Botafogo teve dificuldades, porque o esquema defensivo do Zubeldia que ele montou foi muito forte. Às vezes uma linha de 5, às vezes tinha até uma linha de quase 6 jogadores ali atrás. Mas aqui no Morumbi o São Paulo vai ter que jogar. O São Paulo tendo que jogar, vai dar espaços que não deu ontem pro Botafogo. Botafogo, é verdade. Então, o jogo da próxima... Eu acho que o São Paulo deu vários espaços. Não, mas vai dar mais espaço, Silvestre. O São Paulo deu o quê? Teve aquela chance com o Caleri e mais nada. Não, o São Paulo teve 2 ou 3 no segundo tempo, uma com o Luiz Gustavo e uma com o Caleri, muito pouco. Mas você concorda que aqui no Morumbi o jogo vai ser diferente? Não, com certeza. Mas eu não concordo que o São Paulo fez. Porque assim, uma coisa, em primeiro lugar, o São Paulo teve mais sorte do que juízo, em primeiro lugar. O resultado foi melhor para o São Paulo, na minha visão, por muito daquilo que você já falou. Traz de lá um empate e volta vivo. O Botafogo perdeu a chance de matar o São Paulo por incompetência nas finalizações e pelo acaso. O São Paulo contou muito mais com a sorte do que com um esquema competente e defensivo. Porque jogou com 3 zagueiros, com 2 laterais, com 2 volantes e só deu o Botafogo. Não é que o São Paulo jogou na defensiva, até aí tudo bem, ia ser atacado mesmo, né? Difícil segurar o Botafogo, é complicado. Só que o São Paulo, ele se postou numa forma defensiva em que mesmo assim o Botafogo chegou várias vezes para fazer o gol e não fez o gol por detalhe. Mas é isso que eu tô querendo chegar para você no jogo da volta. Porque essa postura defensiva, que mesmo sendo muito defensivo, o Botafogo conseguiu criar, mas não conseguiu fazer os gols, essa postura defensiva não vai ser tão forte no jogo da quarta-feira contra um adversário que tem um poder de fogo muito grande. Sim. Um ataque muito bom. É essa preocupação que a torcida do São Paulo tem que ter, mas está aberto. O São Paulo, moralmente, ele vem fortalecido, que se esperava uma vitória do Botafogo, franco, favorito, não aconteceu. Então o São Paulo chega encorpado. É um grande jogo para a próxima quarta-feira, não tem a dúvida. Osmar Garrafa, se você olhar o primeiro tempo do jogo, não é que o São Paulo se defendeu. O São Paulo não jogou. Não jogou. E quando teve a bola, rifava a bola, era bicuda para frente ou ficar recuando pro goleiro e fazendo cera. O São Paulo jogou contra o Nacional. Contra o Nacional lá. Quando o São Paulo no segundo tempo resolveu se atirar um pouquinho, incomodou e quase ganhou o jogo. Mas isso é proposta do São Paulo. Contra o Nacional, que é um time inferior, muito inferior que o Botafogo, o São Paulo também foi lá a Montevidéu para não jogar e trouxe o empate e decidiu aqui. Só que o Botafogo não é nacional. Vamos ver. Você comenta mais, tá bom, Alexandre Silvestre? Tá bom. A Marina vai seguir com o São Paulo aqui com a gente. Boa noite, Má. O empate foi bom pro Tricolor, mas tem uma questão que está preocupando. Qual é? Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu quero trazer mais informações para o debate de vocês aí sobre esse empate, né, entre Botafogo e São Paulo. A gente tem que lembrar, Mi, que foi o melhor ataque Botafogo, são 21 gols marcados nessa Libertadores contra a melhor defesa, que é o São Paulo. 9 jogos, apenas 3 gols sofridos, ainda lá na fase de grupos, sendo que com o Zubeldia só 1 golzinho sofrido até agora. Então, se a gente for ver no saldo aí, o São Paulo acabou saindo um pouquinho melhor, né? Porque é a melhor defesa, não foi vazado. O Botafogo é o melhor ataque, não conseguiu fazer um gol. E lembrando aí, contribuindo com o que vocês falaram, o jogo da volta acontece na semana que vem na casa do Tricolor. Mas sim, uma questão preocupa e é a questão da ofensividade, a questão de fazer gols. Porque o São Paulo, de fato, está deixando a desejar não só na Copa Libertadores, como nas outras competições também. Olha só, nos últimos 5 jogos, se a gente pegar esse recorte, o Tricolor marcou apenas uma vez e foi justamente contra o Cruzeiro no domingo passado, naquele time totalmente reserva, quando o William Gomes, que acabou sendo aí titular no jogo de ontem, fez o gol contra a Raposa.
Antes disso, então, contra o Fluminense, nos jogos de ida e volta contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil pelas quartas de final, quando acabou sendo eliminado, também contra o Botafogo, o São Paulo não conseguiu fazer gol. O Zubeldia foi questionado sobre isso ontem na coletiva, falou ali que enxerga uma melhora do São Paulo e deu inclusive o segundo tempo contra o Botafogo como exemplo de que o São Paulo conseguiu ir um pouco mais para frente, conseguiu chegar principalmente naquele lance do Caleri que acabou não fazendo gol. Mas eu quero que vocês discutam justamente, já falaram um pouquinho, mas falem um pouquinho mais sobre essa questão da ofensividade, porque o São Paulo, para avançar de forma direta na semana que vem aqui no Morumbi, precisa de um golzinho pelo menos. E aí, esse gol vai sair? Por que não está saindo? Será que os jogadores estão com funções muito defensivas? São Paulo está dependendo muito de Lucas e Caleri? Quero saber a opinião de vocês por aí. Valeu, Má. E aí, tá dependendo muito? Depende dos Sempre quatro lá da frente. E me parece que, ao mesmo tempo, os quatro não estão vivendo um bom momento técnico. E isso acontece, às vezes, no futebol. Aconteceu, tem ocorrido até com o Palmeiras recentemente, né? Agora melhorou um pouquinho. Quanto à postura defensiva, o São Paulo não toma gol, toma muito pouco gol e tal. No jogo de ontem, para mim, não foi mérito do São Paulo não ter tomado o gol, na minha opinião, porque o São Paulo se postou na defesa, mas só deu o Botafogo. E não é que o Botafogo ficou rondando, o Botafogo veio para dentro e a bola deu na trave algumas vezes. Mas o goleiro pegou, passou raspando. No segundo tempo, o Botafogo não teve tantas oportunidades. O São Paulo sofreu menos, sofreu menos e agrediu mais. Funcionou. Incomodou um pouquinho. Agora, como para mim futebol vai muito além de questões técnicas, táticas e físicas, nas quais para mim o Botafogo é superior nesses 3 quesitos, tem uma coisa que para mim joga muito mais do que isso, que é? Muitas vezes, o mental, o psicológico. E o Botafogo carrega um fardo desse tamanho psicológico. Fez o que fez no ano passado, perdeu um campeonato ganho. Era outro técnico. Outro dia, agora. Tá bom, então tá bom. Outro técnico. Tá bom. Então vamos pegar esse time com esse técnico. Semanas atrás, na fase anterior de Libertadores, o Botafogo estava com a classificação na mão e por um tris, por um VAR, por uma unha do Gustavo Gomes, não perdeu a classificação assim, em 3, 4 ataques do Palmeiras no final do jogo. Então, para mim, a questão emocional vai pesar a favor do São Paulo, que tem muito mais tradição e que vai jogar com 60 mil malucos chacoalhando a casa sacrossanta. Não morreu no Rio, eu acho que o Botafogo vai sucumbir no Morumbi. É só um pressentimento, uma opinião, um achismo meu. Bom, é isso, Garrafa? Não, então só para concluir, assim, eu entendo que a falta de gols do São Paulo passa muito pelo momento instável que está vivendo o Lucas. O Lucas é um ponto de fundamental importância para que o São Paulo possa chegar ao ataque. E a bola não chegando ao ataque não chega no Caleri. Esse meio campo do São Paulo tem que funcionar, não está funcionando. O aspecto emocional, eu entendo que isso fica muito mais a critério da imprensa, mas esse time aí, como disse a Michele, o técnico é outro, os jogadores, na sua grande maioria é outra. O que aconteceu, o episódio com o Palmeiras, os caras se embocaram em 5 minutos, quase perderam a classificação. Quem se classificou? Silver, deixa o Garrafa. Quem se classificou? O Botafogo. Mas você viu como é que foi, né, Garrafa? Você vai dizer pra mim que o Botafogo não deu uma tremida naquele jogo? Se classificou o Botafogo, Silvestre. Se classificou o Botafogo.